Nosso convidado de hoje no podcast Contra-Ataque é o Francisco de Assis Cirico dos Santos, o Francisco de A, personagem muito conhecido no futebol nordestino, que atualmente é coordenador técnico do Piauí Esporte Clube. Bom, eu começo perguntando, Diá, para você, depois de 30 anos já nesse mundo do futebol, o que te motiva ainda a continuar trabalhando no futebol? Olha, boa noite, Francisco. Prazer imenso participar desse seu podcast. Na verdade, eu acredito que eu tenho muito a contribuir com o futebol, né? Enquanto tiver com saúde, e apetite para trabalhar, e a gente agora numa nova função, né? Função que eu já tinha exercido no ABC. Recebi esse convite do presidente Jackson, né? E fiquei muito feliz, né? E estou há 3 meses aqui, começando um trabalho, não só no futebol profissional, como também dando uma manutenção ali nas categorias de base. Bom, toda a sua experiência, então, usada nesse momento a favor do Piauí Esporte Clube, que tenta se tornar um time conhecido no cenário regional e até nacional. A estrutura, a montagem do elenco, tudo que você está vendo lá no Piauí está sendo suficiente? O senhor enxerga que esse time pode realmente alcançar os seus objetivos? Olha, eu passei por 32 clubes de futebol brasileiro, alguns de ponta, alguns clubes de Série B do Campeonato Brasileiro, acho que passei nos 4 ou 5, trabalhei em alguns clubes de futebol nordestino e também no futebol paulista. Eu posso dizer que eu encontrei no Piauí uma estrutura que não deixa nada a desejar em alguns clubes que eu passei, né? Desde a categoria de base até o futebol profissional, uma infraestrutura boa para trabalhar, uma estrutura organizacional muito boa, que qualquer profissional, eu acredito que dentro do que o Piauí tem para oferecer, ele tem tudo para desenvolver um grande trabalho com a estrutura que é passada. Pelo que você está vendo no Piauí Esporte Clube e no futebol piauiense como um todo, a gente pode projetar que esse futebol piauiense possa melhorar? Porque no Nordeste a gente sabe que o Piauí está um pouco aquém dos outros estados, né? O futebol piauiense ainda deixa muito a desejar. Então, se eu ver com bons olhos, você acha que esse nosso futebol, o futebol piauiense, ele tem condições de crescer num curto espaço de tempo? Eu acredito que tem, principalmente com a chegada de novos dirigentes. Eu posso citar o presidente, o Jackson, né? Que é um presidente jovem, mas que tem um grande conhecimento de futebol. Um cara que vive o futebol quase que diariamente, que assiste tudo que é jogos, entende do futebol. Colocou pessoas competentes, desde as suas categorias de base até o futebol profissional, profissionais competentes para trabalhar. E o resultado está aí, né? Acho que 2 anos de trabalho, ele já conseguiu um título da 2ª divisão. A primeira também. Da 1ª divisão, campeão na base, é a 2ª Taça São Paulo que ele vai disputar, né? Está participando de torneios, dando uma infraestrutura muito boa para trabalhar nas categorias de base. E a evolução do futebol Piauí passa por outros clubes também, né? Como estão se reestruturando, como o próprio Fluminense, o CAP, né? Eu acho que o Alço do Piauí sempre participando aí de grandes campanhas. Então o futebol piauiense ele cresceu muito e precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente em termos de campo, de jogo. Mas o futebol tem evoluído bastante, disputando competições a nível nacional e fazendo com boas participações, né? Você está agora atualmente como coordenador técnico do Piauizão Esporte Clube, do Piauí Esporte Clube, o nosso Piauizão. O que é que muda da função do treinador para coordenador? A sua experiência colocada aí a favor do Piauí, sendo utilizada a favor do Piauí. O que é que muda no seu trabalho, assim, basicamente? Olha, muda um pouco porque a gente sai um pouco daquela rotina do dia a dia do campo, de você estar dando treinamento, mas a gente está presente junto com a comissão técnica na montagem do elenco, participando da montagem do elenco e sempre debatendo algumas coisas com a comissão do profissional, da base também, fazendo essa transição base-profissional, né? Juntamente com todos que fazem o Piauí, na pessoa do presidente, do executivo de futebol, do Almir Dionísio, que exerce um grande trabalho, do diretor da categoria de base, que também faz um grande trabalho, o Caio, né? Dos professores do Felipe Silva e do Maldonato, né? E o Piauí tem feito um grande trabalho, e a gente tem colaborado com eles nesse sentido aí, daquela experiência que a gente adquiriu ao longo desses 30 anos no campo,
E a gente está muito feliz com o trabalho que vem exercendo e quem sabe se a gente não vai dar continuidade nessa função, nessa nova função. Ô Dia, você é atualmente coordenador técnico, mas claro que a sua função, né, que o consagrou no futebol é a de treinador. Passagem por vários clubes do Nordeste, aqui no Piauí já comandou Altos. Pensa ainda voltar a estar na beira do campo, comandando a equipe? Eu acredito que, assim, o futebol é uma cachaça, né? E o importante é você estar dentro ali, né? Eu conversei quando recebi essa proposta, que o Almir foi me contratar, foi a Natal, né? Tinha recebido o convite do presidente, eu falei para ele que não, esse ano, estando nessa função, eu não iria para o campo, né? E eu quero cumprir isso aí, né? Talvez seja uma nova função que a gente começa no futebol, porque a idade vai chegando para todo mundo, né? Esses garotos novos aí estão com apetite até maior, né? Claro que a gente tem esse apetite ainda, tem essa vibração. Eu vivo futebol 24 horas e tenho muito para contribuir no futebol ainda, né? Eu que trabalhei ao longo desses anos aí, posso dizer que sou um vencedor na carreira. Eu tive 3 acessos, né, nesses 30 anos de carreira, teve 8 títulos, né, e não é fácil, né, você trabalhar ao longo desse período aí, sem empresário, sem apoio quase que de ninguém, e a gente saiu de Natal muito cedo para conseguir, por esse país afora aí, trabalhar em grandes clubes do futebol brasileiro e sempre com boas passagens nos clubes que eu passei. O senhor fala aí em passagem por vários clubes do futebol brasileiro, algumas marcadas por um tempo muito curto, passagens curtas, né? O que é que você atribui a essas passagens curtas? Um acordo, algo que lhe foi oferecido, prometido e não cumprido? Porque, de certa forma, geraram algumas polêmicas, algumas passagens curtas por alguns clubes do futebol brasileiro. Não, isso é verdade. Não só eu, como todos os profissionais hoje estão passando por essa dificuldade, né? Depois que o futebol mudou muito, né? E hoje a internet, a rede social, hoje quem mais entende de futebol é nós que somos treinadores, né? E depois da pessoa do executivo de futebol, que eu acho que o executivo de futebol, não tenho nada contra, mas ele devia exercer a função de executar os trabalhos na estrutura organizacional, e eles se metem muito no futebol, né? Às vezes sem aquela experiência, né? Hoje você coloca uma camisa social e coloca uma conversa bonita e faz um curso na CBF e você acha que entende mais de bola do que todo mundo. Então, isso aí tem atrapalhado bastante o futebol brasileiro, não só os executivos, como alguns maus empresários do futebol brasileiro. Então, você dificulta para qualquer treinador brasileiro, não só para Francisco Diá, mas como alguns aí. Então, você vê que hoje a vida de treinador de futebol ela é curta nos clubes que passa, vive muito de resultado. Às vezes você perde 2, 3 partidas e você é mandado embora, né? Às vezes também cabe ao dirigente tirar aquela culpa, aquela responsabilidade, e tudo isso que faz o treinador com passagens curtas. E eu que não faço contrato nos clubes, né? Eu vivo muito de resultado, mas eu tive passagens também, passagens longas e vitoriosas, como foi na equipe do Campinense, onde eu tive 3 passagens, com 2 títulos e um vice-campeonato. Tive 2 anos lá no Campinense, um ano e meio, 1 ano e 6 meses no Sampaio Correia, 1 ano e meio no Icasa, naquela campanha histórica de 2012, depois com acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, deu continuidade, quase sobe para A. Então a gente tem passagem longa também nos clubes, no ABC de Natal, onde fui campeão invicto, né? No próprio Ferroviário, a gente teve algumas passagens longas. Mas hoje o futebol brasileiro, não só eu, como muitos, né? Você tem vida curta no futebol, tem treinador aí passando 20 dias num clube, 2 meses num clube, e a rotatividade de treinador ela tem sido constante no futebol brasileiro. Eu acho que é um erro. Você tem que dar continuidade ao trabalho, né? Muitas vezes você vai para um clube para tentar salvar do rebaixamento, não consegue. E essas coisas que acontecem no futebol. Por exemplo, eu fiz um grande campeonato aqui esse ano no Altos Futebol Clube, onde tive uma Copa do Nordeste que a gente estava brigando ainda pela classificação. A gente não perdeu para nenhum clube de Série A nem de Série B, onde teve aquela vitória histórica do Fortaleza, e fui eliminado nos pênaltis, onde todo mundo, por uma boca só, falava que era a melhor equipe, né? Mas a gente não conseguiu o resultado e automaticamente caiu para o treinador. Eu fui demitido, né? E o próprio assumiu outro profissional, também fez um grande trabalho e, por sua vez, foi demitido também nos pênaltis na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, são coisas do futebol, né? A gente costuma dizer que, às vezes, não cabe a gente, né?
mas a gente tem tido êxito nas equipes que a gente passou, e eu tenho certeza que isso é um dos motivos que a gente, atrás de uma estabilidade maior de emprego, a gente está nessa nova função. O senhor falou aí sobre a instabilidade dos treinadores de futebol no Brasil. O técnico Renato Gaúcho, que comandava até essa semana o Fluminense, criticou e também se queixou da internet, né? Muitas pessoas hoje utilizam as redes sociais, a internet, para criticar, para cornetar os treinadores de futebol. Isso incomodou o Renato Gaúcho, ele pediu demissão do Fluminense. Você acha que isso hoje tem dificultado o trabalho dos treinadores, as redes sociais, a internet também, que tem muita gente aí que não entende sim de futebol, como disse o próprio Renato Gaúcho, e dá muito pitaco, dá muita cornetada no trabalho dos treinadores? Tem sim, claro que tem, até porque tem muitos dirigentes que vê muito a internet, né? E isso aí, a pressão, às vezes, da internet leva para a diretoria, e a diretoria admite, e às vezes também o próprio executivo de futebol, ele quer se meter muito no trabalho do treinador. Existem muitas coisas no futebol que às vezes a imprensa não sabe, né? E essa figura do executivo de futebol, não todos os executivos, mas aquele principalmente que se mete no futebol, ele tem atrapalhado muito o treinador de um modo geral. Poucos têm coragem de dizer, eu fui muito prejudicado com isso, porque eu combati muito isso nas minhas entrevistas, né? E a gente falava sempre isso aí, porque de primeiro você existia a pessoa do gerente de futebol, que era aquele que executava na organização do clube, até nos acertos financeiros, né? Mas que não se metia muito no futebol. O clube era mais com o treinador, o supervisor, os abnegados, o presidente de futebol. Hoje a pessoa do executivo, ele praticamente tem a chave do clube. Quando você entrega a chave do clube a uma pessoa que não entende do futebol, você é prejudicado e você sempre cai no pau em cima do treinador. Isso complica bastante. Tem uns até que tem muitos acertos com o empresário. Isso aí dificulta bastante para qualquer time de futebol e para qualquer treinador. Bom, falando nisso, a sua carreira foi marcada, claro, por muitos títulos, trabalhos bem feitos em muitos clubes, mas também por algumas polêmicas, né? Exatamente por esse seu lado sincerão de falar as coisas, de não ter medo de dizer o que pensa, e por conta disso rendeu a você algumas polêmicas, né? Aqui no Altos, por exemplo, em algum momento você falou que não era milagreiro em relação ao time do Altos, que estava numa condição ruim naquele momento da temporada. Como é que você convive com isso? Se tem te atrapalhado, se é uma dificuldade, às vezes o fato de você ser muito sincero, falar aquilo que você pensa na hora, como se diz, falar na lata, né? Isso te atrapalha? Você sente que isso te atrapalha? As pessoas não gostam disso? Claro que atrapalha, né? Atrapalhou bastante ao longo da minha carreira. A sinceridade no futebol, às vezes a verdade, ela dói. E se você fala a verdade, você é penalizado, às vezes lá na frente, ou por uma coisa ou por outra, né? Mas muitas vezes você fica também calado e você sai sempre culpado. Então, essas coisas eu prefiro falar o que eu sinto, falar a verdade. Eu não tenho essa papa na língua para não ficar calado, entendeu? Eu não engulo as coisas calado. Então, a gente tem que falar a verdade, e eu acho que a verdade é importante você falar no futebol. Nunca se arrependeu de nada que você tinha dito depois? Não, nunca me arrependi, porque naquelas próprias minhas palavras, com tudo isso, depois eu mesmo voltei para o próprio Altos, né? Eu que comecei no Altos em 2017, fiz um trabalho brilhante naquela oportunidade, saí daqui invicto, tive de ir até para o Sampaio Corrêa, depois tive outras passagens por lá. Mas é isso aí, você às vezes existe no futebol também, que você pega um grupo de jogadores, às vezes, que você incomoda, aqueles jogadores mais experientes que você não coloca para jogar, aí tem dirigente que gosta, tem jogadores que não aceitam você colocar um atleta mais novo para jogar. Isso tudo são alguns obstáculos que o treinador encontra dentro de um grupo de futebol, que você se prejudica depois. Se você tira um atleta daquele, você tem um elenco de 25 a 30 atletas, você tem 12 que gosta de você, que lhe adora. Você tem 6 ou 7 que vai no relacionamento, que gosta mais ou menos, e os outros lhe detestam. Essa é a vida de jogador de futebol. É sempre assim? Claro, você está num clube, você ganha um salário vamos, sei lá, você está num clube como o Flamengo, você ganha um salário de 600, 800, 2 milhões de salário, está perto de vencer o contrato, o treinador não lhe coloca para jogar. Ele vai ficar satisfeito com você? Não.
O treinador não agrada a ninguém, só agrada mesmo aqueles que estão atuando, né? Então, o Rogério Ceni já passou por isso e outros treinadores já passou por isso. Tem vários treinadores de futebol brasileiro que a gente conhece, que é duro com esses jogadores nesse sentido, né? Você tem que escalar sempre os melhores. Eu acho que você não pode fazer injustiça, né? Eu acho que vai jogar os jogadores que estiverem em melhor condição para você. Agora, se você fizer uma sacanagem ou outra, né? E fora do campo, eu sou um paizão com esses atletas. Eles dão preferência a trabalhar comigo, até porque eu emprego a maioria deles, né? Sempre a gente tem ajudado, independente de quem for, né? Claro que você vai dar o frio de acordo com o cobertor, mas você não vai fazer sacanagem com ninguém, isso aí não cabe a mim. Mas eu sempre tenho feito em muitos clubes, muitos trabalhos, que tem colocado o elenco também todo na mão, como se diz na gíria do futebol. Em algum momento da sua carreira, você teve algum grande problema com algum jogador de maior destaque? Você poderia citar esse jogador? E que momento seria esse? Já tive com alguns ídolos de alguns clubes, eu preferia não citar, mas a gente já teve com alguns ídolos de algum clube, né? Porque é difícil você tirar ídolos. Já tirei, por exemplo, eu posso citar no Sampaio Corrêa, mas eu tive êxito, né? E o presidente foi... Um jogador? Eu tive um problema na época com Pimentinha. Grande jogador, um jogador muito conhecido, né? E adorado, ídolo. Jogador ídolo, Sampaio. talvez do maior ídolo da história de São Paulo, mas foi um problema sim, porque eu falei na época que hoje o futebol atual, o futebol moderno, como se diz hoje, né? Futebol atual, você tem que não só jogar com a bola, você tem que marcar sem a bola. Então a gente exigia muito da marcação forte, né? Tinha um estilo de jogo de jogar que não cabia. Eu preferi falar com o presidente disse que eu tinha carta branca, eu preferi emprestar ele no momento, na época, para o Remo. Mas o time passava por uma situação que estava na última colocação. Aí depois da saída dele, a gente montar um novo elenco, um novo estilo de jogo, a gente teve a felicidade de ser campeão, ter o acesso, e esse elenco foi campeão do Nordeste. Então, quer dizer, tem coisas no futebol que a gente, quando você tira um jogador do quilate, do Pimentinha na época, que é um ídolo, você tem que ganhar. E a gente, graças a Deus, conseguiu os objetivos. Seu filho, né, é um dos profissionais que hoje integram como treinadores as categorias de base do Piauí. O senhor conversa muito com ele? Como é que tem sido essa troca de experiência para que ele ajude mais o Piauí, que vai, inclusive, representar o futebol piauiense do campeonato da base mais famoso do Brasil, que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior? A gente quer até parabenizar agora o trabalho aqui do pessoal, do Caio, do Maldonato, do presidente que deu essa infraestrutura para trabalhar, do Felipe, que fizeram uma boa Copa do Nordeste, né? Perderam o campeonato, mas que fizeram uma boa Copa do Nordeste, foi feita uma reformulação. Eu acho que seja a segunda ou terceira vez que eu trabalho com o Felipe. Ele estava no futebol paulista, estava na Inter de Limeira, depois teve passagem pelo Santa Cruz, recebeu esse convite para cá. Ele veio como analista de desempenho, mas ele já era auxiliar técnico de Felipe Conceição, né? Trabalhou também no Santa Cruz com o Felipe, na Inter de Limeira, né? E agora aqui no Piauí teve essa oportunidade. O Almir, executivo de futebol, foi quem o lançou como treinador aqui no Piauí, né, com o apoio do presidente, deram essa oportunidade a ele, e ele está iniciando um trabalho. Eu acho que esses jogos que ele fez aí na Copa do Nordeste fez muito bem, né? E agora vai mais para um jogo agora na Copa do Brasil aí. Eu acredito que é um garoto que muito focado, né? A gente tem conversado bastante, mas ele tem a filosofia dele e eu tenho a minha. E ele vai andar com as mãos dele mesmo, sozinho. Nesse caso, vale aquele ditado, filho de peixe, peixinho? No caso do seu filho, comparando com o senhor? Eu acho que para ele chegar aqui, ele vai ter que comer um bocado de farinha ainda, né? Vai ter que passar por muitos obstáculos ainda na carreira, está iniciando, mas é um menino bem focado e eu tenho certeza que ele vai colher muitos frutos ainda no futebol. O senhor falou agora há pouco que o Piauí Esporte Clube tem trazido profissionais de outros estados para áreas de gestão do clube, para poder transformar, fazer com que o clube evolua. Como é que o senhor vê aí essa chegada de profissionais de outros estados para o futebol piauiense, no sentido de a gente ter aí uma revolução, né, um desempenho, um desenvolvimento maior? Eu acredito que sempre bons profissionais sempre serão bem-vindos, não só para o Piauí, mas com qualquer outro clube do futebol brasileiro, futebol piauiense. Sempre bons profissionais da área que entendam do trabalho é importante.
isso só faz crescer o futebol piauiense cada vez mais, né? A gente está vendo os clubes aqui bem estruturados, principalmente vai ser esse ano um dos campeonatos, eu acho que talvez mais difíceis, né? 4 grandes equipes aí, ou 5 brigando pelo título, né? Então vai ser um campeonato muito disputado e um campeonato que só quem vai ganhar com isso vai ser o torcedor piauiense, a imprensa falada, escrita, televisada, né? Mas que vai ser um campeonato também muito inflacionado em termos financeiros. A Série B está recebendo muita atenção da mídia, da torcida, do torcedor piauiense. E o senhor tem dado aí um apoio, pelo menos com a sua experiência, né? A pedido do presidente do Piauí, tem dado um apoio ao Flamengo, né? Que tenta retornar ali de futebol brasileiro. O que você tem feito pelo Flamengo do Piauí? Olha, dentro da infraestrutura que foi passada, o Flamengo, apesar de ter começado depois, né? A gente tem buscado alguns atletas conhecidos, não só do futebol piauiense, mas como conhecido do futebol a nível de Nordeste, trazendo um treinador que, apesar de estar fora do mercado, é um treinador vencedor aqui no futebol piauiense, inclusive ídolo pelo Flamengo, né? Que é o Paulo Ricardo Moroni, talvez seja o muito conhecido aqui, né? Tenha mais título aqui, o segundo que tenha mais título, o terceiro, né? E passando para ele alguns nomes de alguns atletas que atuaram aqui na Série D do Campeonato, agora na Série D do Campeonato Brasileiro e no Campeonato a nível de Nordeste, né? Então, apesar de ter começado depois, mas eu acredito que o Flamengo tem uma boa equipe, né? Pode perder um pouquinho, que os outros estão na frente, começaram até depois, começou um pouco tarde, porque existia uma liminar de inscrição de atletas, isso aí dificultou bastante para o Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo venha forte, né? Com alguns jogadores que a gente fez algumas indicações para o Paulo Moroni, para o presidente do Flamengo, e mesclado com alguns jogadores jovens da equipe sub-20 do Piauí. Para encerrar, Diá, eu queria que você falasse aqui sobre o Campeonato Brasileiro e também Libertadores. Nós temos aí grandes clubes na disputa pelo título do Brasileirão, em especial Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Queria saber de você o palpitômetro, né? Qual o seu favorito, quem se apontaria como virtual campeão, e também da Libertadores. A gente está vendo aí o Palmeiras se agigantando, revolucionou, trouxe grandes nomes, né? Trocou de pele, fez um novo time e tem dado muito certo. Seus palpites aí para Campeonato Brasileiro e também Copa Libertadores da América. Você está falando Copa Libertadores da América, eu vou ficar com Palmeiras e Flamengo. Final, né? São fortes candidatos a Libertadores, né? Sim. Tem 2 elencos, tanto Felipe Luiz como Abel tem 2 elencos muito fortes e são fortes candidatos. E na Copa do Brasil, eu acho... Brasileirão, eu acho que o Palmeiras, por ter um jogo a menos, eu acho que o Palmeiras será o favorito. Mas você não é palmeirense não, né, Diabo? Não. Eu sou Piauí Esporte Clube. Tá sou certo. enxuga-rato. Então você acha que o Palmeiras vai levar o Campeonato Brasileiro e é um sério candidato também a levar a Copa Libertadores? Se ele ganhar ali, se ele não ganhar a Libertadores, eu acho que fica até mais fácil ainda, porque aí o Flamengo vai se preparar para a Libertadores, se for o Flamengo, e o Palmeiras fica solto no Campeonato Brasileiro. Agora sim, para encerrar mesmo, o que a gente pode esperar dessa seleção brasileira do Carlo Ancelotti na Copa do Mundo do ano que vem? Olha, o Brasil sempre entra como favorito, né? Eu vejo, depois da chegada do Carlos Ancelotti, a equipe deu uma melhorada em termos de parte tática, melhorou bastante, né? E surgindo novos atacantes aí do futebol brasileiro, como esse Estevão, o atacante do Chelsea mesmo, o João Pedro, né? E agora o Vitor Roque voltando à forma. Aí o Brasil tem bons atacantes. Precisamos melhorar um pouquinho o setor defensivo e ali as laterais, que a gente vai brigar de novo pelo título, se Deus quiser, pelo título mundial. Tá certo. Eu agradeço então a participação aqui no nosso podcast Contra-Ataque do Francisco Diá, figura muito conhecida no futebol nordestino, no futebol brasileiro, que hoje está atualmente comandando o Piauí, está trabalhando no Piauí na função de coordenador técnico. Diá, boa sorte nessa nova função. Você já exerceu ela outra vez, né? Em outra oportunidade. Boa sorte para você nesse seu novo desafio. Obrigado. Só tenho a agradecer e a gente está sempre à disposição aqui. Então você acompanha a entrevista completa no nosso podcast lá no YouTube e os principais cortes dessa entrevista nas redes sociais da Rede Meio.